Então, olá, eu sou Juliana Galindo da Fisiovital. A Fisiovital vem há mais de 10 anos trabalhando com os melhores profissionais e produtos da área. Estamos fazendo várias entrevistas no formato de lives aqui no Instagram toda semana e trazendo grandes nomes da fisioterapia. E hoje nós temos a Mirela Dias, uma grande profissional. Os lives vão estar disponíveis no YouTube e no IGTV. E nosso objetivo sempre é trazer informação. Então hoje eu vou conversar com a Mirela Dias e vou falar um pouquinho sobre ela rapidamente. Ela é doutora e depois ela se apresenta. Mirela Dias é doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Saúde Pública pela Universidade de Santa Catarina e ministrante do método Linfotape. O tema de hoje é Linfotape e bandagens na oncologia. Agora, antes de tudo, eu quero contar uma história de como eu conheci a Mirela, que eu acho que é bem legal. Eu até pedi autorização para ela poder estar contando, mas é uma história linda, assim. Ela foi dar um curso no INCA e eu fui convidada para ir lá ver, porque a gente trabalha com as bandagens e tal, e a gente estava fornecendo a bandagem para o curso, então eu fui lá. E, na verdade, me marcou muito, porque no agradecimento final ela ficou muito emocionada por estar ali no INCA. Então, Mirela, se introduz, nos conte um pouco sobre a sua trajetória, sobre o curso, sobre você, para o pessoal se situar, o porquê você é tão importante para mim, para a área e para... eu acho. Eu acho que vieram muitas pesquisas aqui no Brasil a partir do Linfotape, então acho que está sendo bem interessante. Obrigada, Ju, assim, né? A história do INCA foi bem legal, porque eu sempre quis conhecer o INCA, visitar o INCA, sempre era a nossa referência, né, em termos para as pessoas, para os fisioterapeutas que trabalham com oncologia, e eu trabalho com oncologia há 22 anos, eu sou formada há 22 anos, e bem antes disso já pesquisava, já tinha os projetos, eu estava sempre envolvida com a área da oncologia. Então o INCA sempre foi aquele sonho, né, de conhecer os profissionais, de conhecer a instituição. E eu fui convidada para ministrar o curso de Linfotape para os fisioterapeutas do INCA. Então, assim, eu pensei, nossa, isso aqui é o auge da minha vida profissional, né? Eu tô dando aula. Eu nunca nem pensei em dar aula para eles, eu tinha muita vontade de conhecer o INCA, de fazer um estágio, de fazer um acompanhamento, de conhecer a realidade. Então, dar aula para os fisioterapeutas do INCA, ministrar o curso, e tinha mais de 30 fisioterapeutas, né? E naquele dia... E aí a Ju tava lá no final, né? E eu realmente me emocionei, porque eu falei, eu nunca imaginei estar aqui dando aula para vocês. Mas quando eu vi, tava todo mundo chorando junto comigo. Todo mundo. Né? Porque foi muito legal, foi um dia muito especial, assim, na minha vida profissional. Então eu sou aqui de Florianópolis, talvez tenha algumas pessoas que não me conheçam. Eu sou mestre em saúde pública, né? Fiz doutorado em ciências médicas. Continuo estudando ainda, né? Tô aí engrenando um pós-doutorado lá com a Anki no INCA, né? Vamos ver se vai dar certo. E estão surgindo ideias, né? E eu comecei a ministrar o curso de Linfotaping tem mais ou menos uns 10, 11 anos que eu ministro o curso aqui no Brasil. E eu comecei a trabalhar com o Linfotaping, na verdade, quando eu conheci a técnica, eu conheci essa técnica num congresso que eu fui, e eu escutei um fisioterapeuta falar sobre o Linfotaping no seroma, e eu achei muito interessante, porque eu falei, tem mais um recurso para a gente usar nos nossos pacientes. Porque muitas vezes a gente fica um pouco limitado, assim, né, no quanto de recursos, no quanto de técnicas que a gente tem para usar com os pacientes. E quando eu fui fazer o curso, eu achei muito interessante, né? No seroma, ok. E quando eu fui fazer o curso, eu queria ter mais um recurso para usar. Então, a minha ideia na minha primeira formação foi para conhecer o uso da técnica nos pacientes de cabeça e pescoço, que eram os pacientes que eu sentia que eu tinha mais dificuldade, porque eu não conseguia fazer com que esses pacientes aderissem ao meu tratamento padrão.
né? E aí então eu fui aprender um pouco mais. Então assim, o meu objetivo era utilizar na minha prática diária. Então por isso que eu fui fazer essa formação do linfotape inicialmente, que na verdade era para mama, mas aí eu queria conhecer de cabeça e pescoço, daí consegui, fiz uma outra formação também de cabeça e pescoço, fiz uma outra formação, foram várias, né? E aí então eu montei o curso de linfotape baseado em todas as minhas formações, né? Então o curso de linfotaping hoje ele é super completo e eu falo de todas as áreas da fisioterapia, né? A gente vai conversar um pouco sobre a oncologia, mas no curso eu falo de todas as áreas. Então assim, porque é uma técnica que pode ser utilizada por todos os profissionais fisioterapeutas, porque em todas as áreas a gente tem complicações que podem requerer o uso de uma técnica a mais. Às vezes o seu paciente não, né? Às vezes você precisa ter mais de um recurso, né? O fisioterapeuta hoje, com tantas possibilidades que a gente tem, tantas áreas, a gente não consegue ficar mais limitado a uma, duas técnicas. A gente precisa, né, quem trabalha aí na clínica sabe do que eu estou falando, a gente precisa ter um arsenal, um recurso, porque às vezes aquele paciente se dá bem com essa técnica, às vezes o outro paciente, né, ficou melhor com a outra técnica, às vezes nenhuma delas vai funcionar para aquele paciente, você precisa ter uma terceira técnica, enfim, na verdade o conjunto de tudo que a gente aprende na faculdade, todas as formações que a gente faz depois, de tudo que a gente tem aí, esse arsenal tão grande de recursos dentro da fisioterapia no geral, eu acho que são muitas possibilidades, a gente não tem que se prender, então é importante que a gente tenha recursos, né? Os pacientes são diferentes, as avaliações são diferentes, eles evoluem de forma diferente, então a gente precisa ter todos os recursos à mão e para isso a gente tem que ter as nossas formações, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer os profissionais, a gente tem que ler os artigos, a gente tem que estar se informando, né? Eu acho que isso é o que não pode faltar na vida do profissional fisioterapeuta. Também acho, tá sempre estudando, eu acho que é o ponto-chave para toda a área da fisioterapia, né? Porque cada hora tá vendo novas pesquisas, novos artigos e novas técnicas que realmente vão ajudando nesse seu dia a dia. A gente já começou a falar aqui um pouco sobre o linfotape, mas a gente não falou o que é o linfotape. Então acho que muita gente, mas o que é o linfotape? Conta pra gente um pouquinho. Então, o linfotaping, ele veio da técnica lá do kinesiotaping, que foi criada, né, pelo Dr. Kenzo, que utiliza as bandagens na prática do dia a dia esportiva. Ele começou, na verdade, usando muito na ortopedia e na desportiva. Quando o Dr. Kenzo criou a técnica, ele queria uma bandagem que pudesse dar suporte, que pudesse dar sustentação, mas que não limitasse o movimento. Então, quando ele criou o kinesiotaping, ele criou pensando nisso, porque a gente tem muitas bandagens dentro da fisioterapia, tem as bandagens rígidas, então ele queria alguma coisa que fosse ter uma função parecida, mas que não restringisse o movimento, certo? E a parte do linfotaping é a parte do uso da bandagem do kinésio, a bandagem neurofuncional, a bandagem elástica para o sistema linfático. Né? Não somente o sistema linfático, mas a grosso modo para o sistema linfático. Então ele começou a perceber, junto com outros profissionais, né, que trabalham junto com ele começou a perceber então que ele conseguia uma boa movimentação de fluxo linfático quando utilizava as bandagens. Então isso foi bem interessante, porque a partir daí ele começou a ir algumas pesquisas e tudo mais, e ele começou a perceber então essa boa resposta do sistema linfático ao uso da bandagem, que funciona muito parecido com a própria drenagem linfática manual. Né? Então, quando a gente tem um paciente que tem um edema ou um linfedema, o edema ele é muito mais acúmulo de líquido, o linfedema já tem aí acúmulo de proteínas, outras células que saem lá dentro do vasinho, né? Não conseguem, que saem dentro da circulação, são jogadas na circulação, são jogadas no interstício e não conseguem entrar nem na circulação sanguínea, e daí então o sistema linfático começa a absorver. Então tem muita célula que são células muito grandes,
grandes, elas ficam presas, né, no nosso interstício, nesse espaço intercelular. Então, o que a gente quer, por exemplo, quando a gente faz uma drenagem linfática manual? Que essas células entrem novamente, entrem no vaso linfático e que comecem a caminhar, né? Algumas conseguem entrar no sistema venoso, algumas não conseguem, vão para o sistema linfático, né? E aí começa então a produção da linfa. O que a gente quer com a drenagem linfática manual, por exemplo, é fazer com que essa célula que está lá presa e congestionada nesse espaço intercelular, que ela entre para o vasinho linfático e que ela possa ser direcionada e ser absorvida nos nossos grupos de linfonodos. Quando a gente usa o linfotaping, a gente quer mais ou menos essa função. O que a gente quer no linfotaping é movimentar essas células que estão presas no espaço intercelular, nesse espaço intersticial, para que elas entrem no vaso linfático, né, inicial, no capilar linfático, possa ser conduzida para os vasos linfáticos maiores e então ser absorvida nos linfonodos, né? Então, fazer toda essa movimentação linfática. Então, o Dr. Keso começou a perceber isso e começou então a surgir a técnica do linfotaping. O linfotaping veio bem depois da parte do kinesiotaping, da ortopedia, né? Mas ele tem aí uma grande resposta, uma boa resposta. É claro, Ju, que a gente precisa ainda de muito mais estudos, de níveis maiores de evidência do uso da técnica, mas é muito difícil estudar sistema linfático. Isso é um problema, isso não é uma desculpa, né, para não ter o estudo, mas isso é um problema tanto para os linfologistas, né, isso é um problema para todas as pessoas que trabalham com sistema linfático. A gente tem uma dificuldade, tanto que hoje na fisioterapia o nosso padrão ouro para tratar o linfedema é a fisioterapia descongestiva complexa, que envolve um enfaixamento compressivo com bandagens de baixa elasticidade, né? No entanto, a gente levou aí muitos anos tentando estudar e tudo mais, justamente porque é muito difícil, né? Assim, a gente ter medidas, né? Ter instrumentos de qualidade que façam essa mensuração do sistema linfático da melhor forma, né, não invasiva, para a gente conseguir então os resultados nos estudos. Mas a gente tem feito bastante coisa, eu acho que evoluiu muito, é um bebezinho ainda, né? Então a gente está evoluindo para uma condição com maior nível de evidência. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Acho que as evidências na área da fisioterapia, de certa forma, elas demoram um pouco mais, mas pode ser que eu esteja falando besteira aqui, mas eu já ouvi muita gente comentando que o padrão ouro ele é muito direcionado para a parte como é que você faz evidência médica, né, de medicamentos e coisas no sentido, que é um pouco diferente de como deveria ser tratado para a fisioterapia, não sei. Mas as pesquisas que eu tenho visto, que até você me mostrou, são pesquisas com um grupo razoável de pessoas, não é um grupo enorme, 50 pessoas, 45 pessoas, que realmente já vem mostrando muita eficácia, né, do uso do linfotape. Isso. No entanto, assim, tem muitas pesquisas que, apesar de ter um número bom em relação à amostra, elas ainda carecem de uma qualidade metodológica melhor, né? E a gente também, assim, a questão do padrão ouro, a gente tem em todas as áreas, né? Então, a gente tem a questão, assim, o que mais funciona para tratar o linfedema é a fisioterapia descongestiva complexa, que envolve aí um arsenal de materiais, né? No entanto, o que acontece? Tem muitas pacientes, Ju, que não aderem a esse tratamento. Então, pacientes do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Uma região muito quente, muito calor. Então, a paciente, para ela, acaba sendo difícil. Quando ela olha aquele kit de material que a gente vai enfaixar, ela fala, não, tô fora. Você não tem alguma outra coisa? E a gente sabe o quê? Que só a drenagem linfática manual não é suficiente. Né? Então a gente tem que ter mais e mais recursos. Se a minha paciente não aceita o que eu tenho de proposta de padrão ouro para ela, que eu sei que é o que teria o melhor resultado, eu vou buscar, né, de alguma forma, recursos que possam melhorar o aspecto daquele linfedema, diminuir o volume. E o linfotape tem se mostrado um excelente recurso. Mas assim, Ju, tem pacientes que não têm indicação, então é importante a gente avaliar, é importante
importante a gente conhecer a paciente, medir o braço da paciente, avaliar a consistência desse edema, porque tem edemas que vão funcionar muito melhor com enfaixamento com bandagem de baixa elasticidade. Mas tem edemas e linfoedemas que vão funcionar muito bem com o linfotaping. Então eu preciso avaliar em que fase isso se encontra, preciso entender como funciona, como está a função linfática da minha paciente, e a partir daí eu consigo aplicar da melhor forma, né? Aplicar da melhor forma, direcionando essa linfa para ser absorvida nos locais mais íntegros que essa paciente possua, né? Então, tem sim uma ótima resposta. Sim. Então, tem alguns estudos que comparam com o padrão ouro e com uma resposta esse bem que eu ia te positiva. perguntar. Isso. Tem um outro estudo que colocou as bandagens do linfotaping, né? As bandagens elásticas por baixo do enfaixamento, também tendo uma boa resposta, né? Tem um outro estudo que fez uma comparação no segmento, porque quando a gente faz o segmento do linfedema, a gente vai fazer esse segmento com as braçadeiras, por exemplo, né? Aquelas luvas que a paciente usa. Teve um outro estudo muito interessante que comparou o uso das luvas e que comparou o uso das luvas com o próprio taping, né? Então as pacientes, elas eram os seus próprios controles, então um número de pacientes colocava a luva, outro número de pacientes colocava o linfotaping, depois a mesma paciente usava outra técnica, né? Fazia um cruzado. E a resposta foi muito boa, né? Então isso que é interessante, porque a gente consegue boa resposta, mas a gente precisa de mais estudos, de maiores amostras e de uma qualidade metodológica melhor. Mas tem saído muita coisa boa, Ju. Eu acho que é extremamente promissora o nosso recurso junto com edemas e linfedemas. Eu também acho. Tudo que eu vi até hoje de pesquisas, assim, dentro da área de oncologia, de linfedema, foi sempre que eu achei que tinha mais evidência interessante de que a bandagem tem um caminho bem mais marcado para o desenvolvimento, né? Mais do que para ortopedia ou outras áreas, sem querer desmerecer nenhuma área, né, o uso de bandagem em outras áreas, mas é essa percepção que eu tive em relação às pesquisas que eu vi e tenho lido, né, toda a parte linfática e de edemas. A gente está com uma pergunta do Físio P operatório. Tem algum dado? Você se arrisca em uma porcentagem de pacientes oncológicos que estão se beneficiando do linfotape? Ou ainda é algo muito recente? Olha, tem muitas pesquisas em condução. A gente não dá, assim, eu já ministrei muitos cursos, né? Então, assim, eu sei que quem trabalha com oncologia, em algum momento acaba usando o linfotaping, né? Uma grande maioria aí do pessoal da oncologia já fez o meu curso, o pessoal utiliza bastante. Em relação a esses números, a gente não tem. A gente precisa ter, a gente sabe que uma grande parte dos pacientes, sim, utiliza, né, com uma boa resposta na prática. Mas a gente precisa, né, ter estudos com amostras maiores para que a gente possa, de verdade, falar em relação a esse tipo de número. Mas eu posso dizer que uma grande parte dos pacientes oncológicos hoje utiliza sim as bandagens, porque uma grande parte dos fisioterapeutas oncológicos, né, utilizam muito o linfotaping na sua prática diária, tanto para as pacientes com edemas, com linfedemas, nas cicatrizes, nas fibroses, nos pós-operatórios. Então o pessoal tem utilizado bastante. Assim, eu fico bem feliz porque é um recurso que, por exemplo, você faz uma formação de final de semana e nessa formação de final de semana você consegue sair do curso já na semana seguinte aplicando a bandagem, né? Então isso é interessante e a gente tem aí muitos e muitos terapeutas da área oncológica utilizando com seus diferentes pacientes oncológicos, porque eu tô falando aqui muito mama, mas tem o pessoal da mama, tem o pessoal da pélvica, o pessoal de cabeça e pescoço, neuro, o pessoal da orto-oncológica, né? O pessoal que trabalha nos pós-operatórios, nas unidades. Então a gente tem dentro dos paliativos, então a gente tem, enfim, inúmeras áreas dentro da oncologia. Todas essas áreas apresentam
algumas condições em que a bandagem pode ser utilizada, é claro, com uma boa avaliação. Sim, nem toda a pele certo. pode utilizar a bandagem, né? Nem todo paciente tolera, né? Mas com uma boa avaliação, com uma avaliação criteriosa, com cuidado e entendendo como essa bandagem vai funcionar, maravilha. E dentro da área de oncologia, você teria como, você sabe, uma informação, por exemplo, se utiliza mais por exemplo, no tratamento, no pós-tratamento de câncer de mama ou cabeça e pescoço, quando que é mais utilizado o linfotape dentro das áreas? Se a gente for olhar para todas as áreas da oncologia, mama sempre é o carro-chefe, né? Então, até quando eu comecei a utilizar o linfotaping, a gente começou a utilizar isso na parte de mama, de linfedema e cabeça e pescoço. Então, digamos que mama seja o carro-chefe, mas a gente pode utilizar em todas as áreas. Então, assim, por exemplo, o paciente de cabeça e pescoço. Esse paciente é um paciente que foge do tratamento daquele padrão ouro, né? Porque ele não vai querer ficar com o rosto inteiro enfaixado, né? Porque isso visualmente é ruim, esteticamente, ele fica, né, se sentindo muito desconfortável, porque esse paciente não quer sair na rua, a autoestima, as pessoas ficam olhando, ele fica com vergonha, porque ele já tem aí um câncer numa área exposta, que é a face, né? Então isso é complicado. No entanto, é um paciente que se beneficia muito. Por quê? Porque como ele não consegue utilizar essa bandagem, porque para ele fica muito desconfortável, o linfotaping é uma excelente saída. Por quê? Porque aparentemente ele consegue utilizar a bandagem sem se sentir, né, que as pessoas estão olhando muito ou algum desconforto, né? Mas ele pode utilizar e em relação à funcionalidade fica muito ok, né? Então esse paciente consegue movimentar bem o pescoço, consegue falar, né? Consegue articular, consegue comer. Então o taping foi excelente para cabeça e pescoço. Então quem trabalha com cabeça e pescoço acaba atendendo esses pacientes, acaba fazendo drenagem, fazendo exercício, né, gente? O exercício é muito importante. Então quem estiver me ouvindo, quem já me ouviu ou que está me ouvindo pela primeira vez sabe que quando a gente trata edema e linfedema, eu sempre falo, a gente precisa fazer exercício junto, porque não tem como separar, né, um tratamento de edema e linfedema sem fazer exercício. A gente precisa ter uma movimentação linfática. Exercícios que movem qualquer exercício, né? A gente chama dos exercícios miolinfocinéticos, onde eu tenho uma contração muscular que favorece a movimentação linfática para uma posterior absorção linfática, né? Então esse paciente precisa mobilizar membros superiores, precisa caminhar, né? Enfim, dependendo da área onde for o edema. Cabeça e pescoço, exercícios de mímica facial, exercícios da região cervical, né? Todos esses exercícios podem ser englobados. Região pélvica, né, Jô? Também é uma região difícil de enfaixar. Então imagina um edema de vulva, né? Eu atendo muito paciente oncoginecológico que fazem linfedemas de membros inferiores, que fazem linfedema de vulva, que fazem linfedema de região pélvica. É muito difícil fazer compressão. Então a gente pode utilizar o taping nessas condições também, com uma ótima resposta, né? Posso comprimir, posso usar compressão junto, então funciona super bem. E a gente já falou das outras indicações para oncologia, né? Na perna, né? A parte de vulva. Mas e na área na área de fisioterapia também pode se beneficiar do curso do linfotape? Por exemplo, cirurgia plástica, a gente também tem esse direcionamento? Isso, assim, ó, eu vou te dizer que uma grande parte dos alunos que fazem o curso são alunos da área da dermatofuncional, né? Uma grande parte. Por quê? Porque o linfotaping, ele é muito utilizado na área da dermato. Então, você pode utilizar nos pós-operatórios, né? Então, o paciente pode, inclusive, sair da cirurgia já com o linfotaping. E aí você vai avaliar se você vai querer usar o linfotaping ou se você vai querer usar ele na forma compressiva, o taping na forma compressiva. Isso vai depender da avaliação.
A diferença é que quando a gente coloca o linfotape, o que que a gente quer? Lembra que a gente falou da drenagem linfática? Quando a gente vai usar o linfotape, o que que a gente faz? A gente eleva a pele, porque a bandagem ela é colocada de um jeito muito suave na pele com uma tensão muito baixa. O que que eu quero quando eu coloco o linfotape? Movimentar essa pele, certo? Eu quero movimentar. E se eu quero movimentar, a bandagem ela vai ser colada de um jeito onde eu preciso fazer com que essa pele se eleve para cima, né? Então, quando a gente faz o tape, a gente coloca ele de um jeito que ele vai fazer esse tipo de ondulação, tá? Então, a bandagem vai elevar a pele. Quando ela eleva a pele, os vasinhos que estão ali abaixo, principalmente os vasos linfáticos iniciais, que são os capilares linfáticos, lembra que eu falei que a gente tem um monte de célula que está presa naquele espaço, né, dos tecidos, espaço intersticial. Essas células estão presas, elas não têm para onde ir. Quando eu elevo a pele, eu crio um espaço, né, para que tenha então uma menor pressão, né, naquela área que estava todo mundo com uma alta pressão, estava todo mundo apertado ali. Então, quando eu elevo a pele, eu crio espaço. Então, eu elevei e criei um espaço. Quando eu crio esse espaço, eu favoreço a movimentação da linfa e direciono. Então, quando eu coloco a bandagem, eu até trouxe um pedacinho aqui, ó, né, que é um corte bem típico do linfotaping, né, que a gente chama de corte infã, né, então isso daqui é uma âncora e isso aqui são caudas, tá? Então, quando eu coloco a bandagem, eu coloco essa âncora com nenhuma tensão colada na pele e as caudas com uma tensão muito leve. Então, as caudas, elas vão começar a tracionar, né, como se fosse um elástico, e vão elevar a pele e permitir que essa linfa que está embaixo aqui da bandagem possa ser absorvida para onde a minha âncora direcionar. Porque a minha âncora vai direcionar para onde? Para os linfonodos. Então, por exemplo, se eu tenho um edema no braço, eu vou direcionar para os linfonodos axilares. Ou para os supraclaviculares, para ser absorvido nos linfonodos axilares contralaterais. Tudo vai depender de avaliar a paciente, saber se essa paciente tem ou não linfonodos, saber onde estão, se eles estão íntegros, né? Por exemplo, uma mastectomizada que tenha retirado os linfonodos axilares, tem que trazer para o outro lado. Levar. Exatamente, eu não vou levar para os axilares. Eu vou usar o que eu tenho aí de anastomose, né? Esse conceito de anastomose é interessante porque a anastomose permite então que a linfa consiga ser direcionada para outras áreas. Então isso é muito legal, porque se eu tenho um linfedema no meu braço direito, eu consigo direcionar através das anastomoses para que essa linfa seja absorvida na axila esquerda ou na região inguinal direita. E quando eu boto taping, eu vou direcionar para que essa linfa seja absorvida onde está a minha âncora. Então, o linfotape funciona desse jeito. Eu quero elevar a pele e fazer essa linfa caminhar, certo? Então, eu elevo a pele, a pressão fica menor embaixo do linfotape. O pessoal que está apertado lá no espaço entre os tecidos consegue ter espaço para ser absorvido, para caminhar e ser absorvido nos linfonodos, né? Para onde eu direcionei. Isso vale para qualquer área. Então, se eu tenho edema na face, eu posso colocar, por exemplo, para ser absorvido aqui nos linfonodos supra-infraclaviculares. Então, eu direciono a minha linfa da face para que ela seja absorvida aqui. Então, eu consigo fazer isso também, tá? Então, o que é importante? Avaliar. Eu tenho linfonodos que estão íntegros e que podem absorver, né? Ou então eu tenho que direcionar para uma outra área mais distante, eu tenho que ir pelas costas, porque ele tem uma cicatriz enorme de esvaziamento cervical anterior, né? Então tudo isso depende, porque o fisioterapeuta que trabalha com oncologia, ele vai então direcionar, ele vai então conduzir, né, para saber qual o melhor local de absorção. Então é importante isso. Agora, o compressivo vai funcionar de uma outra forma. Quando eu faço compressão no tecido, eu estou querendo aproximar esse tecido e não deixar que aqui dentro se forme um edema, por exemplo. A grosso modo, tá, Ju? Porque no curso eu explico isso em 20 horas de curso, né? Então, quando a gente
quando a gente faz uma compressão no tecido, a gente tenta organizar da melhor forma aquele tecido ali abaixo, tá? A gente tenta fazer com que essas células não se proliferem exageradamente, né? Que não criem nenhum edema, que não criem nenhum seroma. Fibrose. Né? Fibrose. A fibrose, exatamente. Então eu aperto esse tecido, por isso que é muito utilizado a parte compressiva e linfática, mas bastante utilizada a parte compressiva lá naquele pós-operatório imediato, no transoperatório. Então, são comprimidas áreas onde o cirurgião já sabe, né, o fisioterapeuta já sabe que aquela área é uma área propensa a fazer um seroma, a ter características, né, de um tecido que vai fazer fibrose posteriormente. Então, se eu aproximo, se eu não dou espaço para que isso aconteça, é bem importante, bem interessante, tá? Tem algumas pacientes também que têm aqueles linfedemas de membro superior, e essas pacientes com linfedema, elas também podem se beneficiar do compressivo, porque às vezes ela tem tanta fibrose naquele braço que o linfático não vai dar uma boa resposta. E ela não quer usar todas aquelas bandagens de baixa elasticidade. Então, o que a gente faz? A gente faz o taping, né, de uma forma onde a gente colhe a bandagem com um estiramento quase máximo, tá? E a partir do que eu uso essa bandagem aqui, com bastante estiramento, quando eu colo ela na pele com esse estiramento, eu perco aquele efeito, né, da movimentação do tecido. Eu ganho um efeito de compressão, tá? E aí eu posso, então, reduzir esse edema, fazer um enfaixamento compressivo com o taping, que é bem legal e que tem funcionado muito bem para os nossos pacientes. O braço todo. Todo? Nossa, nunca vi. O braço todo. Inclusive os dedinhos. Usa bastante bandagem. O mesmo pensamento da bandagem de baixa elasticidade, só que com taping, é isso? Só que com o taping, porque quando eu estiro e colo na pele no estiramento máximo ou submáximo, eu perco essa elasticidade da bandagem. Ela ganha um efeito compressivo. Só que esse efeito compressivo é ainda bem menor do que o efeito da bandagem inelástica. Mas funciona bem. Ai, que interessante esse. Muito bem legal. Vamos Vou te lá. mostrar depois uma foto enfaixada o braço inteiro pra você ver. Eu quero, por favor. Estamos Só que daí dá-lhe bandagem, né? Dá-lhe bandagem. Mas de qualquer forma, até de certa forma, se a gente para e pensa em termos de valor, fica mais barato, porque eu trabalho com as duas na Fisiovital, né? A gente tem tanto bandagem, taping quanto a bandagem. E realmente, em termos de custo, o uso de bandagem, taping, né, acaba que é mais barato do que o uso da bandagem baixa elasticidade, né? Porque usa muito, né? E tem várias camadas e tal. Vamos lá, perguntas. O tipo de taping muda de acordo com os locais acometidos? Não entendi. O tipo de taping não, vai ser sempre o mesmo taping. A aplicação vai modificar de acordo com os locais. Porque tem local que você pode utilizar, por exemplo, esse corte de bandagem, né? Tem local que você pode usar um corte inteiro da bandagem. Então tem vários cortes, né? Você pode utilizar a bandagem de forma a abranger o local, né, mais adequadamente. Se é um local que tem proeminências ósseas, você vai colocar de outro jeito. Então existem várias formas de aplicar essa bandagem, sim, em relação ao que a gente quer, em relação àquele tecido, né? É importante, mas tem muitas formas de aplicação, tem muitas formas. A gente pode utilizar na oncologia, na dermato, a gente pode utilizar na obstetrícia, na pélvica, né? Eu até, claro, ortopedia e neurologia é o padrão, assim, né? Mas como eu não tenho, eu não passo nenhuma dessas técnicas no meu curso, porque o meu curso é voltado para outra parte, né? Mas eu fiz uma live semana passada com a Luciana e ela falou exatamente sobre o uso de bandagem nas cicatrizes dos pacientes neurológicos, porque às vezes o paciente não consegue ter essa ADM total por causa da cicatriz que dói.
Então ela está tendo Exato. tá tendo muito retorno positivo desses pacientes fazendo exatamente essas técnicas na cicatriz, né? E eu vou te dizer, Ju, assim, ó, depois que eu comecei a utilizar o taping nas cicatrizes, eu continuo mobilizando o tecido, a gente precisa fazer nossa terapia manual, mas assim, ó, é fantástica a resposta da cicatriz no uso do taping. Essa cicatriz fica muito mais clarinha, essa cicatriz fica muito mais, menos elevada, muito mais fininha, então às vezes com uma ou duas aplicações nas cicatrizes, você consegue uma resposta maravilhosa dessa cicatriz. E é realmente isso que você falou. Às vezes você tem uma cicatriz tão aderente na pele que limita tanto a função do paciente que essa limitação acaba prejudicando outras e outras funções. E acaba prejudicando o que o fisioterapeuta tem de proposta de tratamento. O fisioterapeuta não consegue evoluir com o seu tratamento porque uma cicatriz não tratada é uma emergência para nós. Então, assim, para tudo e vai para a cicatriz. Porque às vezes você liberando uma cicatriz, você consegue melhorar todo o resto, né? Inclusive circulação linfática, né? Sobre cicatriz, então, a gente pode usar, por exemplo, minha última cesárea foi há 3 anos atrás. Mesmo com uma cesárea há 3 anos atrás, a gente poderia usar a bandagem, a gente conseguiria algum resultado, por exemplo, que dói minha cicatriz, né, ainda? Consegue. A gente tem, inclusive, assim, a gente pode trabalhar em cicatrizes recentes, em cicatrizes mais tardias, né, de qualquer tempo. Inclusive tem um estudo bem legal conduzido com crianças e adolescentes, com uma amostra bem interessante, uma amostra grande, com crianças e adolescentes com cicatrizes. E nesse estudo eram pacientes queimados, com cicatrizes antigas, e a resposta foi muito boa na melhora da aparência, da coloração. Então, mesmo cicatrizes mais antigas podem ter sim uma excelente resposta com o uso do taping, tá? Então, por exemplo, uma cicatriz que dói, uma cicatriz que causa desconforto, que causa limitação, né? Essa cicatriz pode se beneficiar. Uma cicatriz elevada pode se beneficiar. Uma cicatriz aderente, que é aquela cicatriz grudada, que você passa a mão em cima dela, é uma cicatriz que nem o tecido ao redor nem se movimenta. Então essa cicatriz também pode ter uma ótima resposta. Então a gente consegue ter excelentes respostas, né, em relação à cicatriz com o uso do taping. Assim, eu acho fantástica. Realmente, né, o taping tem sido muito utilizado, né, em cicatrizes, e fico feliz, né, de saber o pessoal da Neuro utilizando, né, porque é realmente isso, né. Então eu sempre digo, edema, linfedema, cicatriz, fibrose, pós-operatório, a gente tem em todas as áreas da fisioterapia. É verdade. Né? É verdade. Não é só oncologia. Porque como eu sou da oncologia, as pessoas acabam associando muito o linfotape à oncologia, né? Mas sim, bastante. A gente tem aí inúmeras aplicações, né? Bem interessante. A gente está com uma pergunta da Shauna Lopes. Quais as contraindicações do taping? Ah, ótimo. Então, assim, ó, em relação a contraindicações, cuidado da pele, avaliar a pele. Tem pele que não se adapta bem à cola do taping, tá? Então, por exemplo, uma pele muito idosa, uma pele muito friável, né? Um pós-operatório com uma pele extremamente ressecada. A gente tem que cuidar, por quê? Porque essas pessoas podem fazer lesões. Pacientes que são muito alérgicos também podem evoluir com algum tipo de alergia ao taping. Mas eu sempre falo, isso é uma verdade, na minha prática, né, de mais de 10 anos utilizando o taping, eu tive pouquíssimos pacientes com reações alérgicas importantes, pouquíssimos mesmo, né? A maioria se adapta muito bem. E essa adaptação se dá principalmente pelo cuidado que o fisioterapeuta tem com a pele do paciente. Então, assim, esse paciente, a gente vai ter que limpar essa pele, a gente tem que observar, é um paciente que tem indicação no taping? É a primeira vez que eu vou usar? Se for a primeira vez que você vai usar, pega um pedacinho pequeno da bandagem,
cola no dorso da mão da paciente, faz o que você tem que fazer, todo o seu tratamento com a paciente, e a partir de todo o seu tratamento com ela, né, a partir daquele tempo, você vai observar se teve alguma reação ou não na pele, né? Porque se houver uma reação alérgica, isso é em pouco tempo, em 15, 20 minutos, a paciente já começa a coçar, já fica vermelhinho, já vai aparecer. Tá com dúvida realmente, assim, manda a paciente para casa, pede para vir no dia seguinte, né? Então, no dia seguinte, essa paciente você pode avaliar essa pele e tudo mais. No entanto, gente, com uma boa avaliação, limpeza da pele antes da aplicação do taping, uma boa bandagem, cola demais na bandagem não é interessante para nossa área. Pode ser interessante para o pessoal pessoal da ortopedia esportiva, da ortopedia, que às vezes tem, sei lá, tá colando a bandagem no atleta, mas para a gente, nos pós-operatórios, no paciente oncológico, não é interessante. A gente precisa realmente cuidar dessa pele. Então, cola demais vai acabar agredindo. E os cuidados que o paciente tem que ter em casa. Então, por exemplo, em casa, a gente não vai deixar ele secar com secador a bandagem. Esfregar na hora do banho. Ficar esfregando ou tirar na hora do banho, porque a água ela não ajuda a tirar a bandagem, né? Então, esse paciente pode lesionar. E às vezes ele vem e fala, ai não, mas eu tirei no banho, eu sequei com secador. Mas a gente não conversou que não podia? Não, mas eu achei que rapidinho, ele não teria problema. Aí vem com uma baita bolha embaixo da bandagem. Né? Então, assim, é importante que o fisioterapeuta esteja atento, que converse e que sempre passe as orientações. Sim. Então, quem tinha perguntado as contraindicações, paciente que tem muito pelo, por exemplo, você pede para tirar o pelo ou então a bandagem não vai ter uma boa aderência, tá? Então, é importante também a gente levar isso em consideração. Mas a gente consegue. A gente consegue a alteração de sensibilidade, então um paciente que tem uma alteração de sensibilidade importante e você acha imprescindível utilizar a bandagem, pede para ele vir 1 ou 2 dias depois, tá? Fique atento, né, para que não tenha nenhuma reação, porque esse paciente pode ter alguma reação e não está sentindo pela alteração de sensibilidade, tá? Mas no geral são até poucas as contraindicações, né? Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, um paciente que você vê ele quantas vezes na semana? Vamos supor que você veja 2. Você vai botar a bandagem nele na segunda. Quando ele voltar na quarta, você vai botar de novo? Para continuar essa drenagem nos outros dias? Ou não, por causa da pele? Depende de quando ele vai vir de novo. Porque assim, o que a gente fala assim, o que a gente preconiza de tempo, né? Então, mais ou menos 3 a 4 dias com a bandagem, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei segunda na quarta, possivelmente a bandagem vai estar bem aderida, vai estar bem colocada ainda. Eu posso, por exemplo, fazer drenagem linfática por cima da bandagem, tá? Não tem problema. E aí, então, lá para quinta ou sexta-feira eu recoloco essa bandagem, tá? Não precisa ficar trocando toda hora, a não ser que o paciente transpire muito, essa bandagem não tem uma boa adesão até pela pele e transpiração do paciente, tá? Mas de qualquer forma a gente vai avaliando, né? Agora não pode deixar esse paciente também ficar 7, 10 dias com a bandagem. Porque tem paciente às vezes que, não, mas tá tão bom, é confortável, eu tô me sentindo bem. E fica 10, 15 dias, porque ela já perde aquele efeito que a gente estava falando lá de movimentação do sistema linfático, né? Entendi. Teve alguém que perguntou aqui, o Bruno, vendo aqui. se podia fazer radioterapia com a bandagem. Isso, Bruno, não. Não pode? Então, assim, a não ser que a bandagem esteja fora do campo de radiação, tá? Se a bandagem estiver dentro do campo de radiação, não é interessante, tá? Eu tive um paciente que tirou a bandagem e logo antes, tirou lá na rádio, sabe? Era cabeça e pescoço. Tirou lá na rádio e foi fazer a aplicação. Tirou antes da aplicação da rádio. Ele ficou todo marcado.
Ah, porque a Onde cola tinha fica bandagem um ficou pouco, mais. né? Exato, exato. Então não é interessante. Então, quer utilizar a bandagem? Pode utilizar. Quer utilizar durante a rádio? Pode utilizar, desde que você avalie, desde que você saiba que aquela pele não vai ter nenhuma lesão. Então, o Aham. importante é avaliar a pele. Agora, se a bandagem estiver no campo da radiação, não, tá? Daí tem que ter bastante cuidado mesmo. Vamos lá, mais uma pergunta da Físio Soraya. Um paciente com retirada de tumor benigno do de Parótida. parótida, solicitar drenagem linfática, fiz o tape, porém teve alergia e o edema insiste. Porém, quando chegou, já estava tardia. Cicatriz E aderida. Eu não Tá, entendi. ele foi um tumor benigno de parótida. Essa região é uma região que faz bastante aderência Aqui? em cicatriz, né? Isso, aqui de parótida, né? Não sei se Soraya, se ele evoluiu com paralisia facial, né? Porque o nervo facial passa ali dentro da parótida, né? Então, assim, ó, de repente, tenta ver um outro taping, tenta ver como é que estava essa pele, tenta ver, porque assim, às vezes a gente confunde um pouco o que é alergia ou o que é uma reação de pele. Então, assim, foi alergia mesmo, coçou, né? Houve essa intolerância à bandagem, ou foi uma vermelhidão local? Porque às vezes é só por uma ativação de circulação local, entendeu? Então tem que avaliar se foi uma alergia mesmo. Agora, se foi uma alergia mesmo, você pode esperar passar um tempo, às vezes é só o período ali de pós-operatório que a pessoa realmente está mais sensível e tenta recolocar essa bandagem depois. Talvez você tenha uma boa resposta posterior a isso, entendeu? A cicatriz, mesmo tardia, você pode trabalhar. Tá? Você pode movimentar essa cicatriz com a bandagem. E aí existem técnicas específicas da forma de colocação dessa bandagem para você conseguir movimentar e mobilizar esse tecido, tá? Então, por exemplo, no curso eu explico bastante isso, assim, todas essas formas, né, de usar a bandagem e tudo mais, tá? Ah, ela falou que ele evoluiu ali, né? Com paralisia facial. Parótida, mesmo benigno, mas que bom que resolveu a paralisia. O Bruno também. Susto pro paciente, né? O Bruno falou que sobre a pergunta da rádio é porque ele tá com pacientes com seroma após mastectomia. E usa a bandagem na rádio. Bruno, no seroma, o taping compressivo funciona super bem, viu? Fazer o taping com compressão em toda a área do seroma. Só que não pode ir para a rádio com o taping, tá? Eu sou bem cuidadosa, assim, né? Eu sei até que tem algumas pessoas que são um pouco mais, mais corajosas em relação a usar diferentes formas de aplicação. Eu sou bem cautelosa, então assim, eu prefiro, mas você pode utilizar depois, pode utilizar no período entre uma rádio e outra, tá? Até eu tava falando com a Ju, né, tem um trabalho bem legal lá no INCA, né, conduzido pela querida Érica, né, que é o trabalho de doutorado dela, junto com a Anki, falando sobre o taping compressivo no seroma, né? Vamos esperar aí os resultados do trabalho dela, que deve ainda levar um tempinho, né? Ela está em curso, né, do doutorado, mas tem uma boa resposta, porque o taping responde bem à compressão, tá? Não quer dizer que você não possa usar o linfático, ok? Você pode usar o linfático e direcionar para uma outra área também para ser melhor absorvido. Então, Bruno, tudo depende de como você tem, como é que é essa sua paciente, né? Para que você possa fazer uma boa avaliação e depois uma boa condução da sua técnica. Agora tem mais uma. O linfotape pode ser usado durante todo o tratamento do linfedema ou pode dar uma reação alérgica pelo uso constante? Foi a Xanda que perguntou. Xanda, é o seguinte, normalmente nos linfedemas, por incrível que pareça, essa paciente às vezes tem a pele mais resistente, ela consegue tolerar mais aplicações do taping, certo? Então a gente teve paciente lá no nosso serviço que a gente usou direto o taping sem qualquer reação de pele. Tem paciente que pode ter entre uma ou outra alguma reação? Tem, né? E aí você dá um tempo para essa pele se recuperar e começa a aplicar novamente, tá?
Mas assim, a grande maioria responde muito bem. Teve um outro estudo conduzido lá no INCA, com a Anki, que ela avaliou a segurança do taping, os aspectos da pele, né, as reações alérgicas, e realmente foram muito poucas. Então a gente tem aí uma segurança no uso, tá? Eu acho que foi, mas inclusive, volto a falar, cuidado, né? O cuidado é fundamental, a avaliação da pele é fundamental. Eu acho que Fala, essa do Ju. segurança do tape foi inclusive para poder fazer a do seroma logo depois da retirada, eu acho que foi, Isso. né? Foi o primeiro para depois vir esse Foi segundo o primeiro, da Érica. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu vou ter que fazer. Qual é a bandagem que você usa? Mas eu acho que a gente não precisa falar sobre isso, só vou fazer a pergunta para o pessoal saber, mas a gente trabalha com a nossa bandagem, a Mirella. Uma dica, né? Uma Cola. dica, sim, né? Uma dica, menos cola. Outra dica, utilizem bandagens que tenham registro da Anvisa, né? Porque isso é importante. Porque você pode ser fiscalizado no seu consultório, né? E tudo mais, então você tem que ter um cuidado. Tem muitas bandagens no mercado, então procurem sempre bandagens de boa qualidade, que tem várias, né? E menos, eu digo menos cola, gente, pra gente, tá? Para os nossos pós-operatórios, para as nossas oncos, porque pode ser que o pessoal da desportiva adore bandagem com bastante cola, né? Eu não tenho essa experiência, não sou a melhor pessoa para falar disso. Tá? Mas sempre procurem uma bandagem que tenha um registro, né? Tudo bonitinho, né? De boa qualidade. As escolas têm que ser na quantidade certa para poder ficar pelo menos esses 3, 4 dias. 3 a 4 dias, exatamente. Serem hipoalergênicas, de qualidade, marcas confiáveis, né? Então. Isso. Eu já tive, uma vez eu fui ministrar um curso no Nordeste e a bandagem nem colava na pele. Não colava, simplesmente não colava. Eu não conseguia mostrar uma aplicação porque ela não colava na pele. Mas isso, às vezes, não é nem a bandagem ruim. Isso, às vezes, a forma como a gente armazena a bandagem. Também. Então, assim, quem faz tratamento, quem faz muito atendimento domiciliar, o carro, né, é o nosso consultório, é o nosso armazenamento das nossas coisas. Muito quente, muito sol, né? E isso pode acabar com a cola da bandagem. Aí quando você chega lá no paciente, a bandagem não tem cola. Por quê? Porque ficou lá torrando no sol. A culpa não é da bandagem. Nesse caso não é da bandagem. No meu caso, eu não sei, entendeu? Porque eu estava numa região muito quente, então eu não posso falar. Eu sei que eu passei sufoco lá no curso. É complicado. Agora tem muitas marcas, né? Então as pessoas ficam meio perdidas. Mirella, amiga, a gente tem 5 minutos, então vamos fazer o nosso encerramento, porque senão o Instagram corta a gente. Ele derruba, ele corta, né? Eu descobri isso semana passada. Não dá pra dar nem um tchauzinho. Não. Eu entrei de novo pra dar tchau e pronto. Então, eu queria agradecer muito a você por ter estado aqui comigo hoje nessa live, que eu esperei muito. Eu gosto muito do seu trabalho, de você como pessoa. A gente se conheceu já há 3 anos atrás, a gente começou a ter um contato maior e eu te acho uma pessoa iluminada. Eu gosto de você obrigada. quanto pessoa. Então, muito obrigada por estar aqui. A gente faz live toda semana. Eu que agradeço. E essa live, porque eu vi que muita gente está com conexão ruim, está falando aí que só conseguiu entrar no final, ela fica 24 horas aqui no IGTV, aqui no Instagram, e depois ela vai para o canal do YouTube da Fisiovital. Então vocês também vão poder ver lá depois no canal toda a live. Então não se preocupe se hoje a internet de vocês estava meio complicada, tá? Então, de novo, muito obrigada, deixe seu like. Minha amiga, despede, por favor. Gente, obrigada. Eu agradeço a todos que participaram, né? Sigam lá no Instagram, né? Que é Mirella Dias, acho que que aparece ali para vocês, né? Mirella Dias _. Eu faço bastante postagem, às vezes tem alguém que tá me perguntando de imagens e tal. Da imagem. Eu da coloco... bandagem no corpo, da braço inteiro que você ia botar. Isso. E
eu coloco algumas coisas lá no meu Instagram, eu falo um pouquinho dos cursos, eu falo da bandagem, eu falo de algumas aplicações e falo muito também de fisioterapia oncológica na parte pélvica e em algumas outras áreas também. Então vocês podem seguir lá. Se tiverem dúvidas, podem me mandar aí uma mensagem que eu estou à disposição de todos. E, né, a gente está aí nesse momento pandemia, onde a gente tem que ter aí diversos cuidados, né, em relação ao isolamento social. No entanto, assim que isso passar, os cursos vão começar novamente e a gente vai voltando aí a nossa vida, né, como era. Na verdade, eu acho que a gente nunca vai voltar a ser como era antes, mas que isso seja uma coisa boa, uma mudança boa aí nas nossas vidas em relação a diversos... Não dá nem para filosofar muito, né? Mas eu acho que muita coisa vai mudar e muita coisa boa também acho. Vai chegar com tudo isso, né? Eu acho que a gente nós possa brasileiros conviver bem com as pessoas, né? A gente vive de esperança, principalmente nós brasileiros, né? A gente tem a gente olha sempre o lado positivo e se Deus quiser, né, a gente vai conseguir sair dessa, todo mundo bem e continuar nosso trabalho. E você, seu trabalho lindo. E, gente, obrigada, viu? Olha, eu vi várias pessoas aqui, Bruno, querido, a Nath, que eu vi ali, várias e várias pessoas. Muito obrigada pelo carinho de todos, alguns alunos aqui meus já. Muito obrigada pelo carinho, né? Contem comigo, me sigam lá no Instagram, né? E participem dos cursos. Quem não fez, a turma de BH, queridos, amados. E a gente se encontra por aí. Então, né, eu sempre coloco as informações do curso e espero encontrá-los em breve aí nas próximas turmas. Se cuidem, né? Isolamento. Usa máscara. Usem máscara. Tchau, Ju. Obrigada. Beijo, amor. Tchau, tchau. Um beijo.